Normal. Seu comentário sobre a questão de gerar atração sexual pela proximidade, né? Tem uma frase do Patrício Neal que ele diz que as mulheres no trabalho é a mesma coisa que você colocar um salmão no meio de um monte de urso faminto. Porque o homem, ele sempre basicamente tá ligado sexualmente. Então, até certa medida, as mulheres... Até certa medida não, em muita medida as mulheres tiveram muita liberdade sexual e elas querem exercer isso, principalmente em postagens, em roupas, comportamentos. Só que eu sinto que o homem não tem a mesma liberdade para expor a sua sexualidade. Não se espera que ele comente algo, sempre é associado ao assédio também, por exemplo. Isso muito no trabalho. Então, até onde também não existe uma hipocrisia sexual feminina em querer se expor tanto, às vezes, sexualmente, e não esperar que o homem se desperte ou revele estímulos por essa exposição que elas estão, às vezes até querendo provocar propositalmente. Eu acho que as relações entre homem e mulher sempre foi uma grande parte do que há de interessante no mundo, certo? Seja no plano legítimo, seja no plano ilegítimo. Eu acho que as mulheres no ambiente de trabalho deixaram o ambiente de trabalho muito mais interessante. E eu não estou dizendo no sentido que necessariamente esses homens vão querer transar com elas objetivamente. Às vezes a presença da mulher no ambiente de trabalho é simplesmente... você tem uma colega de trabalho bonita e ela vai estar na reunião, isso pode simplesmente encantar você. E não necessariamente você partir para cima dela. Porque a discussão do assédio, que eu concordo com você que hoje se transformou num argumento carne de vaca. Hipócrita, talvez? Ele é porque o assédio está muito ligado à relação de poder, né? Então, quando você pressupõe que a mulher está sempre numa situação menor e o homem na maior, então você está sempre partindo do pressuposto de que o homem está exercendo assédio sobre a mulher. Existe hierarquia. Você tem casos em que mulheres assediam homens em ambiente de trabalho. Assediam homens no sentido de convidar para ir na casa dela. O comportamento é diferente, assim como o stalker masculino fica vigiando a mulher. Isso. Né? A stalker feminina, ela não fica vigiando o sujeito, mas ela cria situações em que as pessoas em volta chegam à conclusão que eles têm uma intimidade sem ter. É assim que funciona o stalking feminino. Então, ela joga o ambiente social a favor dela para fazer com que achem que ela tem um caso com aquele cara. Então, ela pode, de repente, num ambiente de trabalho, ou seja, começar a chorar na frente de todo mundo junto com ele. Todo mundo vai achar que ele fez alguma coisa com ela. Todo mundo vai partir disso. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que existe hoje uma situação truncada que atrapalha a vida de todo mundo, que é essa construção política de que todo homem é assediador, todo homem é estuprador, todo homem quer sacanear, quando na realidade é muito interessante, porque se é muito comum homens em posição de poder assediar mulheres em posição dentro da hierarquia de trabalho menor, né? É muito mais comum uma mulher levantar dúvida sobre a outra que é bonita no ambiente corporativo do que o homem levantar dúvida sobre a capacidade dela. Essa é uma das grandes mentiras. As mulheres levantam dúvidas sobre a capacidade profissional das colegas bonitas muito mais do que um homem, a priori, vai levantar dúvidas sobre a capacidade profissional de uma mulher porque ela é bonita. É muito mais comum a colega achar que ela chegou lá porque ela deu do que o colega. Isso é uma coisa que todo homem sabe disso, toda mulher que não mente sabe disso, mas, no entanto, não se fala isso. É como se o homem no ambiente de trabalho e vê uma mulher bonita, ele pode até pensar, eu queria até transar com essa mulher, a puta gata, não sei o quê. Mas, a priori, ele imaginar que ela ganhou o caminho sleeping, certo? Dormindo o caminho acima, como muitas colegas de trabalho vão suspeitar. Quer dizer, normalmente a primeira pessoa que suspeita da integridade sexual de uma mulher é a outra mulher.